Muito boa tarde, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E vamos para mais um estudo de mercado, meus amigos e minhas amigas. E o motivo de eu estar tão eufórica assim é porque eu vou te contar. Esses estudos nesses horários até têm sido bem bacana para mim, porque olha, enquanto eu gravava para vocês, o que eu peguei aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá bom, hein? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Isso aqui é bom de mostrar. Aqui vocês conseguem ver. Ó. Isso aqui você não consegue no índice futuro em tão poucos tempos assim, né? 17% aí em 5 minutos. Isso é bom, hein? Binance, me patrocina, Binance. Brincadeira. Mas já que a gente começou a falar aqui de Bitcoin, eu já vou falar rapidinho aqui o que está acontecendo, né? A gente tinha comentado no dia de ontem que a gente teve essa ruptura aqui, validando essa última pernada toda, né? Essa daqui, ó. Essa pernada toda aqui. Então, todos os meus pós aqui abaixo, especificamente aqueles que são abaixo de inducement, né? Seriam válidos. Isso aqui capturou, voou lá para cima. E o que foi esse movimento aqui da volta? Se a pessoa está olhando como isso aqui, ó, olha o meu MACD aqui, olha o nível do preço aqui, olha o meu MACD aqui, olha o preço aqui. Se com a possível convergência debaixo do preço, aí a gente estaria olhando para essa questão aqui, meus amigos. Ao contrário. Sempre faço ao contrário, porque é ao contrário do Profit, isso aqui. Daqui até aqui, a gente foi exatamente no 79%, que a gente tinha comentado. Inclusive, voltou aqui na noite de ontem. Quem viu o estudo pegou o trade também. O stop aqui e o alvo para cá. O alvo, bem verdade, a gente já pode considerar como dado, certo? E aí, agora, no final, a derradeira, né? A gente viu que foi esse movimento, que foi onde as pessoas com certeza já realizaram aqui. Inclusive aqui, bem aqui mais ou menos, 94.792, era uma linha de boss, que foi onde eu acabei pegando a operação. E o alvo dessa operação, eu não posso falar alvo de 5 minutos para os dedos, né? O alvo seria mais ou menos nessa região. Acabou de tocar, né? Eu não vi. Que era nesse última quebra-estrutura. Então, alvo dado aí para os 5 minutos. Mas para você que não é tão cracudo quanto eu, e acabou pegando sem querer essa operação, as pessoas que se realizaram aqui, né? Não daria para você capturar a partir daqui o movimento, porque o seu alvo máximo pelo 1 hora estava aqui. Então, o que você tem que esperar? Ou você espera um reteste aqui da mínima para tentar capturar o movimento e aí tentar atingir o alvo para cá, ou você fica de fora desse movimento, espera de fato o Bitcoin vir para essa região entre 102.500 e aqui. Entre 102.303 até 103.570 para tentar pegar uma venda, porque agora a gente já consegue entender que tem vendedor muito forte na região, está travando agora aqui a região. Não sei se ele vai aguentar por muito tempo ou não, mas é uma aposta. Veja bem que ele veio aqui, ó, bem nesse ponto. Abertura ou fechamento de barra. Porque isso aqui a gente considera como sweep de liquidez. Quando ele acabou varrendo tudo, sabe? E aí foi justamente onde o preço tendeu a parar para agora o player, esse player que fez esse movimento todo aqui, tentar novamente jogar para o último topo. Não sei se ele vai conseguir, não. Então aí a gente tem as duas opções. Ou primeiro ele vier até aqui novamente, e aí seria exatamente um ponto que, se ele tivesse uma divergência de 5 minutos, a gente poderia operar, ou você esquece essa operação, acabou, morreu, espera ele tocar agora os 50% deste POI. E os 50% deste POI, vou pegar pelo 4 horas que tá mais fácil da gente desenhar, aqui. A gente pegaria ele aqui. 91.500. Justamente o ponto do key level aqui, tá? Lembrando que isso aqui, 91.500? 91.500 é os 50%. Isso. É que corre o risco dele parar só no 91.614, e aí sim ele usar isso aqui como defesa do médio do player, e é uma defesa super válida, tá? Super válida, justamente porque ele rompeu o topo. Então agora o comprador vai tentar defender aqui. E aí você poderia tentar pegar aqui, mais ou menos. Não vai mudar muito. Não vai mudar muito 100 dólares, né? De diferença aqui. Para você tentar buscar novamente o teste dessa região do topo.
Lembrando que o Bitcoin, ele está em alta em todos os tempos gráficos. Se a gente forçar muito a barra, o que ele está fazendo aqui seria ou uma distribuição ou uma reacumulação. E aí, dito isso, ele estaria trabalhando em cima desse retângulo. E aí, num retângulo, como é que a gente opera? Toda vez que estiver próximo do suporte, a gente quer comprar. Toda vez que estiver próximo de uma resistência, a gente quer vender, tá? Isso forçando muito a barra da questão da tendência do Bitcoin. Não é de baixa, não é, nunca foi de alta, é alta, nunca foi de baixa, é de alta infinita, vai para $1 milhão. Brincadeira. Eu acho que vai, tá? Mas vai demorar e até lá ele vai cair trocentas vezes. Depois a gente volta aqui para os ativos lá de fora, porque eu sei que a grande maioria veio para ver esse bebezinho aqui, certo? Então tá. Isso aqui, deixa eu limpar isso aqui. Isso aqui a gente explicou ontem para vocês, né? Estamos nessa região aqui. Isso aqui foi ponto de parada. Eu não peguei o swing trade, porque eu queria que ele perdesse essa mínima aqui, para dar minha divergência aqui, parará. Todo mundo tá careca de saber disso, né? E agora, se a gente pegar os nossos estudos, colocando aqui, essa linha vermelha, lembrando para vocês, eu deixo ela marcada aqui, porque ela era um ponto importante do semanal, que foi onde segurou aqui a primeira vez, ele subiu e a gente acabou sendo estopado nesse swing na semana do dia 25, tá? Importante notar que o semanal abriu já a semana, essa semana, né, em alta acima dessa região. Isso é bem bacana disso acontecer, porque aí pode ser que isso tudo aqui foi uma manipulação, tá? Vamos ver se ele vai sustentar até o final da semana acima. E aí, para isso, ele teria que romper na semana que vem aqui. Só que tem uma pedra no meio do caminho, tem um caminho no meio da pedra, que é esse ponto aqui, que é um ponto importante do diário. Então, ele tem duas regiões que ele tem que vencer. Essa aqui primeiro, né, que ele está vencendo, e essa aqui em segundo plano, 128.234. Por isso que, por enquanto, não podemos ficar muito entusiasmados que aqui vai rolar, de fato, um rally de final de ano, né? Talvez o Papai Noel esqueceu do Brasil esse ano. Vamos ver. Eu tô torcendo, em verdade, para acontecer alguma coisa, ele rasgar aqui e aí a gente conseguir comprar nas próximas 2 semanas. Mas o tempo tá contra nós, então, assim, ou ele agora vai ter as forças suficientes para rasgar para cá, ou ele vai ficar parado. O que é o ponto que eu vou mostrar no índice futuro para vocês logo mais? É porque ele precisa ter muita força para superar todos os obstáculos que ele tem aí de topos anteriores. Mas olhando aqui pelo Ibovespa especificamente, esse aqui foi o movimento de hoje. Esse movimento não traz nada, niente. É justamente uma inside bar. Então o que eu prefiro que aconteça? Ou ele vem perder aqui, que aqui é um que leva, eu sei que 60 vai tentar defender, né? Ele formou uma lateralização aqui. Isso aqui pode ser sim um rally, uma base para dar um novo rally, ou isso aqui pode ser um rally, uma base, uma distribuição. Na dúvida, ficarei de fora. Nossa, mas Eliane, não é possível que você não vai operar. Tá tudo bem, ninguém vai morrer, tá bom? Pelo Ibovespa, eu prefiro ficar de fora dessa região. Então, porque o que seria bem bacana para mim? Que ele rompesse isso aqui e aí ele fizesse o spring aqui para mim. Ele fecha acima e fecha abaixo, tocando justamente esse senhor aqui, que é justamente a linha de boss do diário, 128.234. Eu já vou aceitar, igual aquelas, né? Ah, eu aceito, o cara tá me enrolando 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu aceito ele já vir nessa região, porque isso aqui é order block de 60 minutos. Então, se ele tocar aqui e eu tiver o meu gatilho de divergência, lembre-se dessas palavras, aí sim eu poderia realizar uma venda, tá? Caso contrário, o que eu vou esperar? Se ele não vier para cima, se ele vier para baixo, eu não vou comprar aqui, não vou mesmo. Ele pode até sim fazer a manipulação aqui da mínima e aí ele rompeu o topo, mas eu prefiro ficar de fora, E aí eu operaria a compra somente nessa região do Ibovespa, entre 125.640 até 125.224. Beleza? Vamos aqui para o índice futuro, que eu acho que vai ficar mais claro para os amigos que querem operar especificamente day trade manhã, né? Aqui é o gráfico de 5 minutos. Ele também está desenhando uma lateralização. Em verdade, essa região aqui... Desculpa, estou com uma voz falha. Aqui é a linha de boss do mensal que eu tenho. Ela é diferente do Ibovespa, porque o Ibovespa, no semanal, se você pegar, ele está em tendência clara de alta.
Já se você pegar o índice futuro, ele não está em tendência de alta. Se você forçar muito a barra, ele está no máximo na lateralização desde 2023, tá? Então, é isso que ele está trabalhando. Então, aqui eu tenho uma resistência forte do mensal. E veja como o próprio diário está empurrando ele para baixo de lá. Ele não quer deixar ele desafiar. E aí, depois desse caminho, a gente tem o semanal aqui em 128,430 e depois o diário 128,870. Resumo da ópera. Enquanto ele não ultrapassar isso aqui, para mim é tendência de baixa e eu vou estar procurando muito mais por vendas do que por compras. A não ser que ele perca aqui e ele venha dar a manipulação aqui dessa mínima, que é o que eu estou torcendo já há algum bom tempo, tá bom? Agora vamos descer o tempo gráfico e vamos olhar um pouco mais a fundo. Aqui eu marquei a mínima de hoje em azul, a máxima de hoje em vermelho, e também na mesma forma que o índice, que o Ibovespa aqui está formando a lateralização, mas eu não estou nem um pouco interessada em manipular, em operar a manipulação daqui, mas eu acho que se acontecer uma manipulação, ela é operável. Eu que não quero, porque eu gosto de fazer poucos trades. Onde eu estaria esperando uma compra para amanhã, 5 minutos, tá? Somente entre essa região 126.845 até 126.750. Passou aí, perdeu isso, aí eu vou para cá. 126.170 até 125.995. Passou disso, a gente vem aqui na defesa do médio do player semanal, que é entre 125.410 até 125.100. Ah, muito longo, Ariane. Como que você vai operar essa região? Cara, eu vou traçar os 50%. Ele crava direitinho com a minha linha da defesa do médio. Então, aqui a tomada de posição seria em 125.270, com stop abaixo de 125.095. Passar aqui eu já vou torcer para dar errado esse trade, ele perder essa mínima, manipular, fechar os 60 minutos abaixo disso aqui, tá? Uns 60 minutos fechando abaixo, o outro fechando acima, e aí eu vou tomar para swing trade e vou rezar para o Papai Noel. Só que tem que ter muito... O que é o problema? O mercado está ficando sem liquidez. A gente precisa correr contra o tempo, tá bom? Olhando aqui em contrapartida, pontos de venda que eu tenho muito próximo aqui, tá? Entre 127.815 até 127.980. Passou daqui, eu vou aguardar o índicezinho entre 128.355 até 128.454. Ponto importante aqui. Esse pavio, ele praticamente mitigou 50% de short order block que eu tenho, ó. Pá. Certo? Junto com a minha linha do diário. O que eu operaria aqui? Eu não operaria o toque dessa região e nem os 50%. Anota. Só quem tá vendo isso aqui mesmo que vai operar dessa forma, vai operar o certo. Então, eu esperaria fazer o quê? Ele fechar acima, uns 5 minutos mesmo tá valendo. Depois ele fecha abaixo, ele perdendo isso aqui, o stop tá aqui, pau na venda, tá? Essa aqui, eu vou deixar até pintado de outra cor, pra vocês não confundirem. Vou pintar de verde escuro. Gostei dessa cor no cinza. E depois, passando disso, meu próximo ponto de venda é entre 128.690 até 128. Aí, isso aqui, como é linha do diário, eu vou colocar uns 5 tickets até aqui, tá? Então, peraí. Então, vai ser entre 128.690 até 128.875. Beleza? Vamos ver se amanhã ele vai andar. Depois disso, acho difícil ele fazer tudo esse movimento amanhã, mas beleza, vamos colocar 129.960 até 130.105, tá? Doleta. O mercado hoje facilitou o meu estudo de mercado, que foi do pouco, né? Olha como ele veio lindinho aqui. Ele deu o trade dos 50%, depois ele deu o trade da manipulação. Isso aqui era uma linha de boss que a gente tinha marcado. Lindo, lindo, lindo. Como é que o Alex fala mesmo? Era lindo, lindo, lindo? Era engraçado essa época. Então, isso aqui já não funciona nada para mim. Se eu for tomar isso aqui como rompimento dos 5 minutos, eu operaria somente agora essa região aqui. Esse carinha aqui, de 5 minutos. Tá? Então, entre 6061 até 6050, ficou grande, marca 50%, não tem segredo, tá? Perdeu essa região, e assim, se eu fosse um grande player, eu gostaria de perder a região justamente porque é a mínima,
Só que eu tenho que botar todos os pontos de possível parada, né? Pode ser que esteja tão forte e não vá. Mas aí, por isso que é aquela questão que eu falo para vocês. Se tem 2 balas, não opera esse daqui e opera o de baixo. Ah, mas não veio. Tem 3 todo dia, tá? Mas eu tenho que colocar todos os pontos para vocês. Então, entre 6045 até 6038, tá bom? Seria o próximo ponto de compra. Passou daí 6012 até 599850. Ponto de venda, único ponto de venda, só porque eu sou obrigada a passar para vocês, porque eu não quero vender dólar, porque todos os tempos gráficos estão para cima, mais um motivo ainda, por isso que eu estou procurando muito mais vendas no índice ainda do que compra. Então, passou daí, a gente tem aqui a região entre 6117 até 6139. Ah, tá muito grande, 50% marcado. Então, seria entre 6128 até 6139, tá bom? Euro-dólar não fez nenhum movimento, né? Isso que a gente já tinha comentado ontem. Tá parado aí no marasmo. Ele já tinha feito a manipulação aqui, falhou essa manipulação e ele veio parar no último POI, foi onde ele deu de fato a compra. Mas nada a se fazer, né? Eu vou esperar ele continuar aqui nessa região de 10498 até 10482, ou então tentar fazer uma venda aqui no toque dessa máxima aqui de sexta-feira, que seria entre 10629 até 10625. 10652. Trazer para cá. DXY em contrapartida também não foi. É porque hoje também não teve notícia, não teve nada, né, gente? E assim, vai ficar apertado cada vez mais. Mas DXY continua o movimento que ele deu o comprador para cá, e a tentativa dele é chegar até essas regiões próximas do topo e aqui tentar dar a nossa venda. Em verdade, eu não marquei essa região aqui, porque aqui a gente tem um topo duplo, então eu quero que ele capture essa liquidez e para no próximo POI, que é aqui, entre 106,795 até 106,927, tá? E o S500, olha que bebezão, hein? Cara, por um triz ele não deu a compra. E agora, José. E agora? Em verdade, ó, ele perdeu aqui, de fato, o key level do 4 horas. Ele agora tá na primeira parada do 4 horas dele. Deixa eu ver uma coisa aqui. O RSI já está sobrevendido. Ele tá acelerando. Então, aqui seria plausível você tentar pegar o movimento somente se for nos 50%, tá? Qualquer coisa fica de fora. Então, 50% tá aqui em 6040. Numa hora eu não tenho nenhuma divergência. E mostra o movimento acelerando. Então, ele ainda pode ter alguma queda maior por aqui antes de dar de fato a compra. O que seria lindo do movimento, tá? Ele repicasse a partir daqui, aí ele faz o MACD subir aqui, daí ele perde, bate nos 50% ainda dentro do POI, fazendo esse movimento aqui, com o MACD aqui mais alto, e aí sim, ele dá a nossa compra para cá e a compra pelo MACD também, tá? Então aqui eu não faria o toque aqui dessa região, eu esperaria para a gente ter a divergência de uma hora que vai ficar muito mais claro o movimento para a gente. Beleza? Beijo para vocês, até amanhã, e se você ainda não é inscrito na lista da mentoria, se inscreve aí, que estão acabando as vagas, são limitadas. Grande beijo para todos vocês.